Amém. Você vai abrir para o espaço que nós vamos falar agora à noite. Vamos abrir em João capítulo 1, de 1 a 18. Evangelho segundo João, capítulo 1, de 1 a 18. Vamos ler alternadamente? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem está com a Bíblia? Eles estavam no princípio com Deus. Amém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. Ô Senhor, que Tu possas impactar os nossos corações, Senhor, com a Tua verdade, Pai. Encontrar corações quebrantados, corações abertos, que estejam dispostos a ouvir a Tua voz, Pai. Ouvir a Tua palavra, Pai. Ô Senhor, entender a direção que o Espírito Santo quer dar, Senhor, em cada palavra, em cada movimento que é feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, obrigado, Pai, que como passamos agora, Tu fez Tu se fez um conosco, Senhor. Tu veio, Senhor, se tornar homem, Pai. Tu veio, Senhor, vivenciar a nossa realidade. Senhor, o Senhor veio entender, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas limitações. Tu veio em carne, Senhor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Senhor. Tu sai, Senhor, da sua glória, Pai, para vir se reduzir à nossa humanidade. Que amor tremendo. Que amor que está acima de qualquer entendimento. Oh, Pai, isso é tremendo. Comemoramos o Natal, mas acima de tudo comemoramos esse Natal entendendo, Senhor. E a nossa oração é que possamos entender cada vez mais o mistério de Deus, de enviar seu Filho amado para vivenciar a existência humana, Pai. Vivenciar, Senhor, as fraquezas humanas, Pai. Vivenciar, Senhor, a caminhada humana nessa terra, Pai. Ô, Senhor, na Tua sabedoria, Senhor, tremenda, Tu se fez carne, Senhor. Na Tua sabedoria, que é profunda, Senhor, Tu se fez carne, Senhor. Na Tua sabedoria que vai, Senhor, que está acima de qualquer sabedoria humana, Tu se fez carne, Senhor. O que era loucura para o homem, Senhor, se tornou a sabedoria de Deus. O que é loucura para a existência humana
é a sabedoria de Deus, é o mistério que habita entre nós. Obrigado porque podemos comemorar, Senhor, que Tu veio, Senhor, comemorar a Tua vinda, Pai, comemorar, Senhor, a Tua existência nesse período, nessa terra, Senhor. Um período que veio com um propósito e um projeto universal, Pai, Teu, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu poderia ter pego vários textos, né? A gente tem aqueles textos sempre comuns, né? Que a gente dá no Natal, falando de Jesus, falando do nascimento de Jesus. Alguns chegam a comemorar até o aniversário de Jesus, né? O que realmente é um erro, porque Jesus não tem 2012 anos, não tem mesmo, né? Foi comentado aqui quinta-feira, ele não tem esses 2012 anos. Jesus nasceu e morreu 33 anos e meio, né? Segundo, né, a gente pode botar como histórico, vivenciou na Terra 33 anos e meio. Mas como diz João, parece que o Evangelho de João, ele é gostoso, porque parece que é um foco de cima realmente para baixo. Parece que João sobe, né? Vai lá para as alturas e começa olhando de cima para baixo, ou seja, com a ótica de Deus, com a perspectiva de Deus, com a perspectiva totalmente espiritual. Os outros evangelhos, se a gente perceber, parece que fala da perspectiva natural, de baixo para cima, contando a existência. Mas ali é como se ele contasse a história por trás dos bastidores, como ela começou por trás dos bastidores. E ele fala, o verbo, no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus. Eu falo, ó, gente, vocês querem falar em existência de Jesus? Vamos começar a falar da vinda de Jesus, do homem Jesus? Vamos começar por cima. Vamos começar na criação do universo. No princípio, ele estava com Deus. Ele é Deus. Mas ele, né, na sua existência, entendeu, na sabedoria de Deus, a Trindade envia o Filho para resgatar esse homem de volta para Deus. Envia o Filho para que cumpra o que não foi cumprido pelo homem, que era a obediência. Qual foi a atitude de Adão e Eva? Desobediência. Pela desobediência, eles saem do paraíso. Pela desobediência, eles viram as costas para o seu Criador, desobedecem. Pela desobediência, o orgulho fala mais alto. Se comerem daqueles frutos, serei como deuses. Sereis deuses, serei igual a Deus, estaria no mesmo nível. E eles, vamos dizer, sucumbem, né, à tentação e caem. Algo precisava ser feito. E no amor de Deus, Deus envia seu Filho amado para viver essa existência aqui na Terra. Por isso, dia 25 de dezembro, podemos comemorar o quê? A salvação veio até nós e se fez carne. Essa que é a grande realidade. A salvação em Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, se faz carne, se torna uma criança frágil, fraca, limitada, sujeito, né, ali a todos os intempérios da vida, todas as fraquezas da vida, como qualquer ser humano normal. Como qualquer ser humano que nasce na sua existência, Deus se faz homem. Loucura para o homem. Sabedoria de Deus. O que os homens não entendem, o que os homens não percebem, Deus torna a salvação da humanidade. Como hoje a pastora Daniela estava falando de manhã,
né, agora esqueci o nome, Simeão, isso. Simeão reconhece aquela criança na mão de Maria, junto com José, o Salvador. Ah, o que eu tanto esperei, o que eu esperei a minha vida inteira, meus olhos agora estão vendo, o Salvador está aqui. A própria Maria, o próprio José não tinham dimensão do que eles estavam carregando, ainda não tinham entendido a dimensão daquela criança. E Simeão entende com profundidade, com uma visão espiritual, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Que privilégio eu poder estar tocando nessa criança. Ele não enxerga como mais uma criança, ele não enxerga como um profeta, não, ele enxerga a profundidade espiritual. Parece que Simeão, naquela hora, estava exatamente com a visão que João aqui no Evangelho está dando, a visão de cima para baixo. Entendeu? Muitas vezes, nas nossas caminhadas, Deus quer que nós venhamos a entender situações, movimentos da nossa vida que Ele faz. Um exemplo disso, eu vou dar o batismo. O batismo a olho nu, vamos dizer assim, é simplesmente pessoas entrando numa água e saindo. Né? Falar para o Glaucio, Patrícia não está aí, Luciana, mas estivessem, que desceram as águas, era uma piscina que desceu as águas e voltou. Num ato a olho nu, não tem grande significado. Para pessoas que não creem, que estiverem fora, é um ato até bonito, bacana, legal, tranquilo, mas não tem um significado. Mas entendido espiritualmente, como foi, no caso vou dar o exemplo do Glaucio, aproveitar que o Glaucio está aqui, batizou recente. Aquele momento, ele transcende ao natural. Ele vai além de simplesmente um ato de entrar ali, até religioso. Ele sabe que aquele ato realmente era um velho homem que estava indo ali e um novo homem que estava sendo transformado, que estava voltando, sendo transformado. Ele sabe o movimento interior que o Espírito Santo fez na vida dele, que transcende o natural. Amém, igreja? Vamos ler também aqui para confirmar 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, 32 a 34. Amém? Gente, está fresquinho, está quente? Não, né? Está um pouquinho abafado? Será que não fica mais gelado? Não, não. Já foi no máximo aí? Ô, Jesus, vamos orar. No mínimo, quer dizer. Amém? João, capítulo 1, versículo 32 a 34. Não passei, né, a relação. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Vamos lá, ler junto? Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. João Batista vê o espiritual. João Batista transcende, vê com profundidade, não vê simplesmente um homem natural, mas vê o homem espiritual, ou seja, o Filho de Deus. Que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, que a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, tinha chegado até eles. Ele percebe que aquele homem, que o Espírito Santo veio parecido com uma pomba, viu? Não veio parecido com uma pomba, igual uma pomba faz. Não era uma pomba, viu? Já que vai quebrar, né? As pessoas, Espírito Santo, a pomba, o Espírito Santo, não.
parecidos. Por que ele comparou com uma pomba? Pela singeleza de uma pomba, do pousar de uma pomba. Pela singeleza da maneira de se manifestar uma pomba, né? De se movimentar uma pomba. Assim o Espírito Santo veio, com muita singeleza, com muita tranquilidade, e pousou sobre Jesus, testificando aos homens que aquele realmente é o Filho de Deus. Ou, no caso, era o Filho de Deus, humanamente falando. João Batista, então, testifica que Jesus é Deus. João Batista também, no 2º capítulo, testifica que ele era o Filho do homem. Por que Filho do homem? Porque veio como servo. Por que Filho da humanidade? Porque se faz servo, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores do universo, se faz servo. Se torna um homem normal, servindo aos homens, Filho do homem. Por que ele usa essa expressão? É como se tivesse um homem acima e ele como um filho que serve ao Pai, servindo a humanidade, andando com os discípulos, lavando os pés dos discípulos, chorando com os discípulos, entendendo as fraquezas dos discípulos, sofrendo com as doenças dos discípulos, sofrendo com as injustiças sociais, sofrendo com as injustiças econômicas, se reduzindo a um período de época, se reduzindo a um lugar, Israel. O Deus se reduz, se dimensiona, né, a um espaço, a um tempo, para habitar entre nós, conosco, como filho do homem, servo. João também pontua o mestre divino. Quando ele conversa com Nicodemos, ele mostra claramente, já aos 12 anos, ele já começa a demonstrar sabedoria que vinha do alto. Ele não era uma criança normal. Não era mais um homem normal, uma criança que veio. Não, era especial. Era o Filho do homem. Ganhador de almas, ele chega para a mulher samaritana e conquista, evangeliza. Rios de água viva, você tem sede? Aquele que tem sede, vinde a mim, que eu vou saciar a tua sede. Está com barulho lá fora? Eita! E grande médico, que cura o paralítico, ou seja, como eu acabei de falar, ele entende a fraqueza humana. Ele vem ser um médico que vem saciar não só a área física do homem, mas a área emocional e acima, como veio para a área espiritual. Ih, passou um trio elétrico aí, não precisa olhar não, tá? Trio elétrico de Natal, só Jesus na causa. O pão da vida, que multiplica o pão. Ele multiplica o pão para saciar a fome, porque entende a necessidade do homem, que não está sendo suprida, que está sendo suprimida. A necessidade física do homem. Está aqui, ó, eu sou o pão que sacia a tua necessidade natural, mas eu sou o pão da vida que sacia a tua necessidade espiritual. A nossa necessidade de ser religado a Deus, a sua necessidade de viver eternamente com Deus, a sua necessidade de estar em comunhão com o seu Criador. Ele é o pão da vida. João também fala dele, no capítulo 7, que como a água da vida, aquele que bebe de mim, nunca mais terá sede. Bebei de mim e será saciado. Nós sabemos, né, que como o homem natural tem necessidade de água, mas o homem espiritual também tem a necessidade da água do Espírito Santo. E ele faz esse simbolismo para mostrar que é necessário a água do Espírito. Amém, igreja? O defensor do fraco, ele defende a mulher adúltera. A mulher adúltera que já estava condenada pelo homem, que estava condenada pelo sistema da época, religioso, social, que já estava à margem da sociedade, marginalizada pela sociedade. Ele entra e defende aquela que não tinha defesa para o homem.
o Deus que se compadece, que exerce uma misericórdia, que transcende todo o entendimento e vem para a nossa necessidade. Esse homem que se fez carne. Ele é defensor do fraco, ele passa a ser a luz do mundo, ele dá visão aos cegos. Aqueles que andaram em grandes trevas, Deus se manifesta a luz, não só a luz ali do enxergar natural, mas a luz para a sua vida toda, que ilumina não só a sua caminhada terrena, mas ilumina a sua caminhada o quê? Celestial. O bom pastor, ele se torna o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que vai e mostra que como aquele pastor que cuida daquele animal que tem grandes necessidades, que sozinho não consegue viver neste mundo, ele mostra, eu sou o bom pastor que protege vocês também nas suas necessidades, que entende as suas fraquezas, as suas limitações. Jesus vem porque ele também se torna o príncipe da vida. O príncipe da vida, na hora que ele ressuscita Lázaro, na hora que ele coloca, ele fala, Lázaro, eu entendo o teu sofrimento, vem para a vida, volta da morte, eu sou o Senhor da vida. E ele se mostra Senhor, caminhando entre nós e prova esse senhorio, vendo essa fraqueza de Lázaro. Ele é o rei, quando ele é aclamado pela multidão que o reconhece e percebe pelo seu mover na terra, da maneira como ele caminha na humanidade, a multidão começa a perceber, pela multiplicação dos pães, pelas curas, pelos seus ensinamentos, pela sua postura, começam a perceber que ele é rei. Que ele é rei. Aquele servo, filho do homem, ele não é servo, ele é mais que isso, porque ele servindo, ele é rei. É o servo, como eu já falei, que lava os pés dos discípulos. Ele também é o consolador, que perto da sua morte, ele chega e consola os discípulos. Os discípulos estão ali, falando, o senhor não vai morrer. Que isso, Senhor, não vai acontecer. Ele fala assim, eu consolo vocês. Ele passou a ser o consolador. Ele é o bom consolador. Não temos, eu sou com vocês. Eu vou vencer a morte, eu vou superar. Eu vou sofrer, mas vou superar. Vou além. Amém, igreja? Ele é a videira verdadeira, a fonte, o tronco da videira. Ele se torna aquela videira que leva águas para toda a videira. E vocês sabem que a videira é enorme, né? Vai enrolando, né? Vai. Então ele passa por tudo, ou seja, regando com nutrientes, suprindo as necessidades daquela planta em todos os aspectos. Ele é a videira verdadeira. Ele é o doador do Espírito. Ele sobe aos céus e derrama o Espírito Santo sobre nós. E o derramar desse Espírito Santo é o que é a presença de Deus em nós, que nos traz a comunhão, que nos traz essa sensibilidade para nos relacionarmos com intimidade com o Deus vivo. Ele é o doador do Espírito Santo. Ele é o grande intercessor que intercede por todos, que intercede pela igreja, como foi falado aqui logo no início. Veio para os seus, mas o mundo não o conheceu, não percebeu, não entendeu. Mais um não. Mas alguns o conheceram, e aqueles que creram, que o conheceram, ele os fez filho de Deus. Amém, igreja? Grande intercessor, sofredor modelo, foi submisso à vontade do Pai. Não teve variação, não teve desobediência. Senhor, passa de mim esse cálice. Vai doer, eu estou em carne, Senhor, a carne vai sentir, a carne tem medo, a carne é frágil, o ser humano é frágil nas suas fraquezas, nas suas necessidades, eu estou tremendo, não é fácil, mas se tiver que fazer a tua vontade, que seja feita a sua
vontade. Amém? Que seja feita. Não teve variação, não teve altos e baixos, não teve vacilações. Não. Ele falou, eu me submeto à vontade. Qual é a vontade de Deus? É essa. É que eu seja preso pelos homens, chicoteado pelos homens, negado pelos homens, rejeitado pelos homens. Que eles não me reconheçam. Eu vou amar e amá-los até o fim. Em mim não vai ter sombra de variação. Ele é o Salvador crucificado, como eu falei agora, que foi obediente até o final. Vamos ler agora em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Foi? Vamos ler junto? Por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos aproveitar esse momento, queremos aproveitar essa data, Senhor, para não perder de vista, Senhor, o seu senhorio e a sua salvação. Queremos aproveitar esse momento, Senhor, para andarmos com temor e tremor na Tua presença. Queremos aproveitar esse momento, Senhor, para não nos deixarmos enredar por mentiras que o mundo, o sistema, Senhor, de diversas formas tentam nos enredar. Mentiras diversas, Senhor, que tentam nos fazer tirar o foco do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor. Queremos aproveitar, Senhor, esse momento de Natal, Senhor, para entender que na singeleza, Senhor, de uma criança, Senhor, do nascimento de uma criança, na fragilidade de um homem, estava o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor, que estava o Salvador do mundo, Senhor, que pagou o preço, Senhor, de morrer por nós, Pai. Oh, Senhor, queremos aproveitar esse momento, Pai, para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Senhor, e falarmos, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser um contigo, Senhor. Queremos nos movimentar, caminhar nesta vida, Senhor, como filhos Teus, Senhor. Pai, aprendendo, Senhor, a nos movimentar, Senhor, conforme, Senhor, Tu tem nos ensinado, que o Teu Espírito Santo nos tem guiado, Senhor. Queremos aprender, Senhor, a viver, Senhor, segundo, Pai, o Teu Espírito Santo tem nos ensinado. Oh, Senhor, queremos aproveitar, Senhor, o Teu nascimento, para estarmos renascendo, Senhor, contigo, para podermos estar refletindo, Senhor, nessa humanidade, Pai, mas sabendo que Jesus venceu todas as dificuldades, que Jesus caminhou nessa vida e superou todos os obstáculos, todas as adversidades, todas as fraquezas, porque em todos os momentos Ele olhou para Ti, Ele se submeteu à Tua vontade como autor, Senhor, da vida, Pai. Ele entendeu que fazer a vontade do Pai era realizar todo o projeto e plano feito na eternidade, que fazer a vontade do Pai era ser feliz, Pai. Era andar também como uma realização de felicidade, Senhor, nessa terra. Oh, Senhor, custe o que custar, o preço que tem que ser pago, Senhor,
possamos aprender com Jesus que vale a pena, Pai. Vale a pena. Vale a pena deixar as coisas velhas para trás e caminhar para as novas. Vale a pena olhar focados em Ti, ficar focados em Ti, Senhor. Porque isso nos trará coisas boas e agradáveis e perfeitas, Senhor, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, gente.